Tem um lugar que você não conhece. Um hospital cheio de gente desesperada pedindo cigarro. Eles não têm mais corpo, não têm mais pulmão, não têm mais nada. Mas a vontade ainda queima por dentro, como se estivessem vivos. E sabe o que é pior? Alguns estão lá há anos, décadas, presos numa agonia que simplesmente não acaba. Você deve estar pensando que isso é coisa de filme de terror, né? Que é exagero. Mas não é. Isso é o que Chico Xavier viu quando esteve em contato com o mundo espiritual. E o que você vai descobrir aqui nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga esse vício que parece tão comum, tão inofensivo. Olha, eu sei que muita gente fuma. Talvez você fume, talvez seu pai fume, sua mãe, aquele amigo que você ama tanto. E você já deve ter visto aquela pessoa tentando parar 1000 vezes e não conseguindo. Já deve ter sentido aquele aperto no peito vendo alguém que você ama se destruindo devagar, um cigarro de cada vez. Mas e se eu te falar que o cigarro não é só um vício físico? E se eu te mostrar que existe algo muito maior acontecendo? Algo que a gente não vê, mas que está ali, grudado na pessoa, sugando cada tragada junto com ela? Nos próximos minutos você vai entender porque tem gente que simplesmente não consegue parar de fumar, por mais que tente, por mais que queira, por mais que prometa para a família, para os filhos, para si mesmo. Você vai descobrir o que acontece com a alma de quem morre ainda preso ao cigarro, se isso pode ser considerado um tipo de suicídio espiritual, e principalmente como se libertar dessa prisão antes que seja tarde demais. Mas escuta bem uma coisa. Eu não vou te julgar aqui. Não vou apontar o dedo para ninguém. Se você fuma, eu quero que você saiba que tem saída. Sempre tem. E se alguém que você ama fuma, talvez esse vídeo seja exatamente a virada que essa pessoa precisa para começar a enxergar as coisas de um jeito diferente. Porque o que você vai ver aqui não é teoria, não é achismo. É o que a espiritualidade superior nos mostra através de Chico Xavier, através das obras de André Luiz, através de tudo que a doutrina espírita nos ensina sobre o que acontece do outro lado. E pode ter certeza, quando você terminar de assistir isso, você não vai olhar para o cigarro da mesma forma nunca mais. Então fica comigo até o final, porque essa história vai tocar fundo no seu coração. Eu prometo. Vou te contar uma história que acontece todos os dias em todo lugar. Pode estar acontecendo agora mesmo na casa ao lado da sua, na sua própria casa. E o mais triste é que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Essa é a história do João. Um nome simples, comum, que poderia ser o nome de qualquer um. João tem 42 anos, é pai de 2 filhos, trabalha duro, paga as contas, tenta fazer o melhor que pode. Mas João carrega um peso que começou lá atrás, quando ele tinha apenas 15 anos. Foi num dia qualquer na saída da escola. A turma toda fumando ali na esquina, rindo, se sentindo adulto. E João, que sempre foi meio quieto, meio de canto, viu ali uma chance de fazer parte de algo, de ser aceito, de pertencer. Ele pegou aquele cigarro achando que era só daquele dia, só para experimentar, só para não ficar de fora. 27 anos depois, João fuma um maço por dia. E olha, ele já tentou parar. Tentou mesmo. 7 vezes. Contou cada uma delas. Na primeira vez usou aquele adesivo de nicotina. Na segunda tentou chicletes. Na terceira foi na força de vontade pura. Passou 3 dias sem fumar e achou que tinha conseguido. Mas aí veio uma discussão no trabalho, uma dor de cabeça danada. E quando ele percebeu, já estava com o cigarro aceso na mão. Recaiu nas 7 vezes. E cada recaída doeu mais que a anterior. Porque toda vez que ele voltava a fumar, a culpa vinha junto. Aquela sensação de fracasso, de fraqueza, de não ser homem o suficiente para vencer uma coisa tão pequena quanto um cigarro. E o pior de tudo é o medo. João tem medo de morrer, medo de deixar os filhos sem pai, medo de não ver o casamento da filha, medo de não conhecer os netos. Mas sabe o que ele tem mais medo ainda? De viver sem o cigarro, porque naqueles momentos de solidão, de angústia, de vazio,
O cigarro é a única coisa que parece acalmar. É a única companhia que não cobra nada, que não julga, que está sempre ali. Uma noite dessas, João estava na varanda. Já era tarde, a família toda dormindo. Ele estava ali, sozinho, fumando e olhando para o nada, pensando na vida, nos erros. Naquele exame que o médico pediu e ele ainda não teve coragem de fazer. De repente, o filho mais novo apareceu na porta. Aquele menino de 8 anos de pijama, esfregando os olhos. O menino olhou para o pai e disse baixinho que ele tinha prometido que ia parar. Que tinha prometido. João sentiu um aperto no peito tão forte que quase não conseguiu respirar. Apagou o cigarro rapidinho, abraçou o filho, prometeu de novo. Levou o menino de volta para a cama, deu um beijo na testa dele, esperou ele dormir. E quando voltou para a varanda, acendeu outro cigarro. Ali, sozinho no escuro, João chorou. Chorou porque sabia que estava decepcionando as pessoas que ele mais amava no mundo. Chorou porque não conseguia entender por que era tão difícil, porque ele não conseguia simplesmente parar, porque aquela porcaria tinha tanto poder sobre ele. Mas o que João não sabe, o que ninguém contou para ele, é que toda vez que ele acende um cigarro, ele não está sozinho. Tem alguém ali, invisível para os olhos físicos. Alguém que está tão desesperado por aquele cigarro quanto ele. Na verdade, não é só alguém, são vários. E eles estão ali, grudados no João, sugando cada tragada junto com ele, intensificando aquela vontade que parece impossível de vencer. E esses espíritos, eles não apareceram do nada na vida do João. Alguns conhecem ele há muito tempo, de outras vidas, de outras histórias. Mas isso eu vou te contar daqui a pouco, porque antes você precisa entender o que realmente acontece no mundo invisível quando alguém acende um cigarro. A gente cresce ouvindo que o cigarro faz mal para o pulmão, para o coração, que causa câncer. Todo mundo sabe disso, até quem fuma sabe. Mas tem uma coisa que quase ninguém fala, uma coisa que a medicina não explica porque não consegue ver. O cigarro não destrói só o corpo físico. Ele vai muito além disso. Quando você acende um cigarro, a fumaça entra no pulmão, a nicotina vai para o sangue. O corpo inteiro sente. Mas existe algo acontecendo numa camada que os olhos humanos não enxergam. O cigarro impregna aquilo que a doutrina espírita chama de perispírito. É o corpo energético, o corpo espiritual que todo mundo tem. É através dele que o espírito se conecta com o corpo físico. E cada tragada vai deixando marcas ali. Vai criando buracos no campo energético da pessoa. Vai deixando ela vulnerável, exposta. Como se fosse uma casa com as portas e janelas abertas, onde qualquer coisa pode entrar. E pode acreditar, entra muita coisa mesmo. Mas por que as pessoas fumam de verdade? Não é só por causa da nicotina. Claro que a dependência química existe e é forte, mas tem algo mais profundo. Tem a solidão que aperta o peito no meio da madrugada. Tem a dor emocional que a gente não sabe lidar e tenta empurrar para baixo do tapete. Tem aquela sensação de falta de controle sobre a própria vida, e o cigarro dá uma falsa ideia de que pelo menos isso a gente controla. Pelo menos isso a gente decide. O cigarro vira aquela companhia silenciosa nos momentos mais difíceis. Quando tudo está desmoronando. Quando a angústia aperta. Quando parece que não tem ninguém para conversar. Ali está ele, sempre disponível, sempre do mesmo jeito. Nunca te cobra nada, nunca te julga. E foi exatamente assim que começou com o João. Lembra que eu te falei que ele começou a fumar aos 15 anos? Mas eu não te contei o porquê. Não te contei o que estava acontecendo na vida dele naquela época. O pai do João era ausente. Daqueles que trabalhava demais, chegava em casa tarde, mal falava com ninguém. E quando falava era só para reclamar, para brigar. A mãe do João vivia triste, sempre chorando pelos cantos. Depois ele descobriu que ela tinha depressão, mas naquela época ele só via uma mulher apagada, sem vida, que mal conseguia cuidar da casa. João se sentia sozinho dentro da própria casa, invisível, como se não importasse para ninguém. E aí veio aquele dia na saída da escola, a turma fumando, rindo, parecendo feliz. E quando ofereceram o cigarro para ele, pela primeira vez na vida, o João se sentiu parte de algo.
se sentiu visto, se sentiu forte. Naquele momento, com aquele cigarro na mão, ele não era mais o garoto invisível da casa triste. Ele era alguém. E aquela sensação foi tão boa, tão poderosa, que ele queria sentir de novo. E de novo. E de novo. O cigarro virou o amigo que ele não tinha, a companhia que não julgava, o alívio para a dor que ele nem sabia nomear. Mas aqui vem a parte que ninguém contou para o João. Desde aquele primeiro cigarro, ele nunca mais fumou sozinho. Naquele exato momento, quando ele deu a primeira tragada, algo mudou no campo energético dele. Aqueles buracos que eu te falei começaram a aparecer. E através desses buracos, espíritos desencarnados que também eram viciados em cigarro começaram a se aproximar. Eles sentiam o cheiro, sentiam a energia e vinham para perto do João porque através dele conseguiam sentir um pouco daquela sensação que não tinham mais. Eles se alimentavam daquilo, grudavam no João. E cada vez que ele fumava, eles estavam ali, desesperados por mais. E sabe o que acontecia? Esses espíritos intensificavam a vontade, colocavam pensamentos na cabeça dele, sussurravam coisas que o João achava que eram dele mesmo. Aquela vontade incontrolável que vinha do nada, muitas vezes não era só dele, era de todos eles juntos, uma corrente de desespero compartilhado. João achava que estava lutando sozinho contra o cigarro. Mas na verdade ele estava lutando contra uma força invisível de vários espíritos que precisavam dele para sentir aquilo que não conseguiam mais sentir sozinhos. E esses espíritos, eles não apareceram por acaso na vida do João. Alguns conhecem ele há muito tempo, de outras vidas, de outras histórias que vocês ainda vão entender. Porque a ligação entre João e o cigarro não começou nessa vida. Começou muito antes. E entender isso é entender por que é tão difícil para ele largar esse vício. Mas antes de eu te contar essa parte da história, você precisa ver o tamanho da dor que o João carrega. E não é só a dor dele, não. É a dor de todo mundo que está ao redor dele, vendo ele se destruir devagar e sem conseguir fazer nada. A vida do João virou um ciclo que não para nunca. Ele fuma. Depois vem a culpa. A culpa vira ansiedade. A ansiedade pede cigarro. E ele fuma de novo. E de novo. E de novo. É uma roda viva que vai girando e sugando a energia dele sem parar. Todo domingo à noite, o João promete para si mesmo que na segunda-feira ele vai parar. Que dessa vez vai ser diferente. Ele até joga fora o maço que sobrou. Vai dormir acreditando que conseguiu. Mas quando chega segunda de manhã e o estresse do trabalho bate, quando vem aquele problema que ele não esperava, quando a ansiedade aperta o peito dele, a primeira coisa que ele pensa é no cigarro. E aí ele vai até a padaria da esquina. Compra só um maço. Só esse. Só para hoje. Amanhã ele para de novo. Mas amanhã vira depois. E depois vira semana que vem. E semana que vem vira mês que vem. E lá se vão mais meses, mais anos, com o João carregando aquela vergonha enorme de não conseguir vencer uma coisa tão pequena. Ele se sente fraco, patético. Olha para as outras pessoas que conseguiram parar e pensa que tem algo de errado com ele. Que ele não é forte o suficiente. Que ele não é homem o suficiente. Que essa sensação de fracasso corrói ele por dentro de um jeito que ninguém vê. Mas tem algo que corrói ainda mais fundo. É o medo. Aquele medo silencioso que ele não fala com ninguém. O medo de acordar um dia sem ar. De descobrir que é tarde demais. De não estar ali para os filhos. De virar só uma lembrança, uma foto na parede, uma saudade. E esse medo ficou ainda maior depois daquele dia no médico. João tinha ido fazer um check-up de rotina. Nada demais. Só para ver como estavam as coisas. O médico pediu uns exames, raio-x do pulmão, essas coisas. João até esqueceu disso por uns dias. Até que o médico ligou pedindo para ele voltar no consultório. Quando João sentou naquela cadeira e viu a cara séria do médico, o coração dele disparou. O médico botou as chapas na frente da luz e mostrou umas manchas escuras no pulmão do João. Falou de um jeito calmo, mas firme, que ele precisava parar de fumar imediatamente. Que aquilo ali não era brincadeira. Que se ele continuasse, as coisas podiam ficar muito feias.
João saiu de lá com as pernas tremendo. Entrou no carro. Ficou ali parado, segurando o volante, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. As mãos dele tremiam tanto que ele mal conseguia botar a chave na ignição. E aí, sem nem pensar, pegou o maço de cigarro que estava no porta-luvas e acendeu um. Deu a primeira tragada e começou a chorar. Chorou fumando. Chorou sabendo que estava fazendo exatamente a coisa que o médico tinha mandado ele parar. Mas não conseguiu evitar. Naquele momento de desespero, o cigarro era a única coisa que parecia poder acalmar o medo que estava destruindo ele por dentro. Mas a dor do João não é só dele. Tem gente sofrendo junto. Tem a Marina, a esposa dele, aquela mulher que está do lado dele há 20 anos. Ela acorda no meio da madrugada com a tosse do João. Aquela tosse forte, que parece que vai arrancar o pulmão dele pela boca. E ela fica ali, de olhos abertos no escuro, sentindo aquele aperto no peito, aquele medo de um dia acordar e ele não estar mais ali. Marina já brigou, já implorou, já chorou na frente dele pedindo para ele parar, já tentou de tudo, escondeu cigarro, jogou fora, encheu o saco tanto que os dois brigaram feio e ficaram sem se falar por dias. Ela se sente impotente. Se sente cansada de ser vista como a chata, a controladora, a que não deixa ele viver. Mas ela só quer que ele viva mesmo. Só isso. Só quer ter ele por perto por mais tempo. E tem o filho mais velho, aquele menino que hoje tem 16 anos. Semana passada ele fez uma redação na escola. O tema era falar sobre o maior medo da vida. Sabe o que ele escreveu? Escreveu que o maior medo dele era perder o pai por causa do cigarro. Que ele tinha medo de um dia chegar em casa e encontrar o pai sem vida. Que ele ficava olhando para o pai fumando e pensando em quanto tempo ainda tinha com ele. Ele nunca mostrou essa redação para ninguém da família. Guardou no caderno e não falou nada. Mas aquilo está ali, pesando no coração dele todo dia. Toda vez que vê o pai acendendo um cigarro, aquele medo volta. E ele não sabe o que fazer com isso. E tem uma coisa que a gente precisa entender aqui. Essas pessoas não estão juntas por acaso. João, Marina, os filhos, todos eles têm uma ligação que vem de muito antes. Laços que atravessam vidas. Espíritos que combinaram de se encontrar de novo nessa vida para aprender alguma coisa juntos. João veio para aprender a vencer esse vício. Marina e os filhos vieram para aprender a amar sem tentar controlar, para aprender a apoiar sem sufocar, para entender que cada um tem seu tempo, sua luta, seu caminho. E que às vezes a gente só pode estar ali do lado, orando, amando, iluminando o caminho, mas sem poder forçar nada. Agora para por um segundo. Se enquanto eu falava você pensou em alguém, no seu pai, na sua mãe, num amigo, em você mesmo. Eu quero te fazer um pedido. Escreve aqui embaixo nos comentários só o primeiro nome dessa pessoa, sem explicação, sem história, só o nome. Vamos fazer dessa sessão de comentários um campo de luz. Cada nome aqui vai receber a oração de milhares de pessoas que estão assistindo isso agora. Não importa se a pessoa ainda fuma ou se já se foi. A prece alcança em qualquer dimensão. Alcança os vivos e alcança os que já estão do outro lado. Escreve aí embaixo, por fulano que precisa de força, ou por fulano que está em paz agora. Vamos juntos nessa corrente de luz. Vamos juntos amparar essas almas que estão lutando contra o cigarro neste exato momento. E agora eu preciso te contar o que aconteceu com o João. Porque 3 anos depois daquele dia no médico, a vida dele mudou completamente. E o que veio depois disso vai te fazer entender tudo o que eu falei até agora de um jeito que você nunca imaginou. 3 anos depois daquele exame, João estava internado. As manchas no pulmão que o médico tinha mostrado naquele dia viraram algo muito pior. O câncer se espalhou rápido, rápido demais. E agora ele estava ali numa cama de UTI, cheio de tubos por todo lado, lutando para respirar. Marina estava sentada do lado da cama, segurando a mão dele. Ela não tinha largado daquela mão há horas, os dedos dela entrelaçados nos dedos dele, como se aquele toque pudesse segurar ele ali, pudesse impedir o inevitável. Ela olhava para o rosto do João e via um homem que não parecia mais ele. Magro demais,
pálido, com aqueles olhos fundos que às vezes abriam e às vezes ficavam perdidos olhando para o nada. Os filhos estavam no corredor. Não podiam entrar. Só um acompanhante por vez, regra do hospital. Então ficavam ali, andando de um lado para o outro, abraçados um no outro, esperando e rezando para que acontecesse um milagre, para que o pai aguentasse só mais um pouco, só mais um dia, só mais uma hora. João tentou virar a cabeça para o lado e olhar para Marina. Aqueles olhos dele encontraram os olhos dela. Ele tentou falar alguma coisa. Mexeu os lábios, mas nenhum som saiu. Só o barulho do aparelho ajudando ele a respirar. E então, uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Uma única lágrima que dizia tudo o que ele não conseguia falar. Pedia desculpa. Dizia que amava. Dizia adeus. E foi nesse momento que o monitor começou a apitar. Aquele som contínuo, agudo, que todo mundo sabe o que significa. Marina levantou de um pulo, gritando o nome dele. As enfermeiras entraram correndo. O médico chegou. Começaram a fazer massagem cardíaca. Uma enfermeira puxou Marina para fora do quarto. Ela gritava, chorava, tentava voltar, mas não deixaram. E ali, naquele exato momento, João sentiu uma coisa estranha. Era como se ele estivesse sendo puxado para cima, como se estivesse flutuando. E quando ele abriu os olhos, ou o que ele achava que eram os olhos, ele estava fora do corpo. Estava em pé, do lado da cama, olhando para baixo. Ele viu o corpo dele deitado ali. Viu o médico fazendo compressão no peito daquele corpo. Viu as enfermeiras aplicando não sei o quê. Viu Marina do lado de fora, com as mãos no vidro, gritando, e ele não entendeu nada. João tentou gritar. Tentou dizer que estava ali, que não tinha morrido, que estava bem, que estava vivo. Mas ninguém ouvia, ninguém olhava para ele. Era como se ele não existisse, como se fosse invisível. E foi aí que bateu o desespero. Ele tentou tocar no ombro da enfermeira. A mão dele passou através dela. Tentou segurar a Marina. Os braços dele atravessaram o corpo dela como se ele fosse feito de ar. E foi aí que ele começou a entender. Ele tinha morrido. Ou pelo menos o corpo dele tinha. Mas ele ainda estava ali, consciente, pensando, sentindo. E a primeira coisa que ele sentiu foi falta de ar. Aquela sensação horrível de não conseguir respirar, de sufocar, como se tivesse algo pesado em cima do peito dele. Ele levou a mão no peito, tentando entender por que não conseguia puxar o ar, se ele nem tinha mais corpo físico. E logo depois veio a segunda sensação, a vontade de fumar. Uma vontade tão forte, tão desesperada, que chegava a doer. Ele olhou em volta procurando um cigarro, procurando qualquer coisa, mas não tinha nada. E aí ele pensou, como é que eu posso querer fumar se eu não tenho mais pulmão? Se eu não tenho mais corpo? Isso não faz sentido nenhum. Mas fazia. E como fazia? Porque o vício não estava no corpo dele, estava na alma, no espírito. E agora que o corpo físico não existia mais, sobrou só o espírito com aquela vontade enorme, com aquela necessidade desesperada e nenhuma forma de satisfazer. João começou a andar pelo hospital, ou melhor, a flutuar. Os pés dele não tocavam o chão direito. Ele foi descendo pelos corredores, passando através das portas, até que chegou na rua. E foi aí que ele viu que não estava mais no mundo que ele conhecia. Ou melhor, estava. Mas estava diferente. Tudo parecia meio cinzento, meio nebuloso. Como se tivesse uma névoa cobrindo tudo. E tinha gente, muita gente. Mas não era gente viva. Era gente igual ele, espíritos. Alguns andando sem rumo, outros parados, olhando para o nada. Todos com aquela cara perdida, confusa, assustada. João viu um homem sentado no chão, encostado numa parede. O homem olhou para ele e perguntou se ele tinha cigarro. João disse que não. O homem começou a chorar. Disse que estava há dias procurando, que a vontade estava matando ele, que ele daria qualquer coisa por um cigarro. Mais à frente, João viu um grupo de pessoas, algumas pedindo cigarro, outras oferecendo. Ele se aproximou. Um espírito ofereceu um cigarro para ele. João pegou,
Tentou acender. Não funcionava direito. Tentou fumar. A fumaça aparecia, mas não satisfazia nada. Era como tentar beber água e a água não matar a sede. A vontade continuava ali, cada vez mais forte, cada vez mais dolorosa. E foi naquele momento que João entendeu uma coisa que fez o desespero dele aumentar 1000 vezes. Ele não tinha morrido. Ele só tinha mudado de prisão. Antes ele estava preso no corpo, no vício, na dependência. Agora ele estava preso no mundo espiritual, sem corpo físico para satisfazer a vontade, mas com a vontade mais forte do que nunca. E o pior, ele não sabia quanto tempo ia ficar assim. Dias, meses, anos, para sempre. Mas tem algo que João ainda não entendeu completamente. Algo que ele está prestes a descobrir e que vai fazer tudo fazer sentido. Porque aquelas pessoas que ele está vendo ali, pedindo cigarro, oferecendo cigarro, grudadas nele, não são estranhos. Algumas delas ele conhece há muito tempo. Muito mais tempo do que essa vida. E agora você vai entender de onde vem essa corrente que prende tanta gente ao cigarro. Lembra que lá no começo eu te falei que o João nunca fumou sozinho? Que desde aquele primeiro cigarro aos 15 anos, tinha alguém ali com ele? Agora você vai entender completamente o que isso significa. Esses espíritos que estão em volta do João agora, que estão pedindo cigarro, que estão desesperados pela mesma coisa que ele, não são demônios. Não são seres malignos que acordaram um dia e decidiram atormentar a vida dos outros. São irmãos doentes, espíritos que morreram presos ao mesmo vício. E que agora, sem o corpo físico, ficaram vagando atrás de algo que não conseguem mais ter. A doutrina espírita chama esses espíritos de obsessores. Mas não é aquela coisa de filme de terror. É muito mais simples e muito mais triste do que isso. São pessoas que viveram, que erraram, que se viciaram, que morreram sem se libertar e que agora buscam fumantes encarnados para tentar sentir através deles um pouco daquela sensação que já não conseguem ter sozinhos. E quanto mais a pessoa fuma, mais obsessores chegam. É como se o cigarro acendesse uma luz no mundo espiritual, uma luz que atrai todos esses espíritos que estão desesperados. Eles sentem o cheiro, sentem a energia e vêm correndo, literalmente, e grudam na pessoa. E ficam ali sugando cada tragada, compartilhando daquela sensação, intensificando a vontade. João agora consegue ver tudo isso, e ele está tendo uma retrospectiva da vida inteira dele, como se estivesse assistindo um filme. Ele vê aquele dia na saída da escola, quando ele deu a primeira tragada, e pela primeira vez ele enxerga o que aconteceu naquele momento. 3 espíritos apareceram do nada, 3 sombras que se aproximaram dele, e desde aquele dia nunca mais saíram. Ele vê todas as vezes que tentou parar de fumar, todas as recaídas, e agora ele entende por que era tão difícil, porque não era só a vontade dele, era a vontade deles também. Nos momentos em que ele estava quase conseguindo, quase vencendo, eles sussurravam coisas na mente dele. Só mais um não faz mal. Você merece. Você está estressado. Um cigarro vai te acalmar. E João achava que eram pensamentos dele. Achava que era fraqueza dele, mas não era só dele, era de todos eles juntos. Uma corrente de desespero compartilhado. Ele vê também a hora de dormir, quando ele apagava a luz e fechava os olhos, exausto do dia. E aqueles espíritos ficavam ali, grudados nele, se alimentando da energia dele, sugando a força vital dele, deixando ele mais fraco, mais vulnerável, mais dependente. É um ciclo que não para. O encarnado fuma, o obsessor se aproxima, o obsessor intensifica a vontade, o encarnado fuma mais, e os dois ficam presos um no outro, ambos escravos da mesma coisa, ambos sofrendo, ambos sem conseguir se libertar. João está olhando em volta agora, olhando para todos aqueles espíritos vagando naquele lugar cinzento, e ele percebe que não é só ele, tem centenas, milhares talvez, todos presos na mesma agonia, todos procurando algo que não existe mais. Um dos espíritos se aproxima dele. É um homem mais velho, olhos fundos, expressão cansada. Ele olha para o João e diz baixinho:
Eu só queria sentir de novo. Só isso. Só mais uma vez. Eu daria tudo para sentir só mais uma vez. E João olha para aquele homem e vê a si mesmo. Vê que ele é igual. Que não é melhor. Que não é diferente. Que está preso na mesma corrente. E naquele momento ele sente uma compaixão enorme. Não é raiva. Não é nojo. É pena. É tristeza. É reconhecimento. E aí ele entende que o vício nunca foi só dele. Era uma cadeia. Uma corrente invisível ligando dezenas, centenas de espíritos, todos presos na mesma agonia. Todos se alimentando uns dos outros. Todos perpetuando o sofrimento uns dos outros. E ele era só mais um elo nessa corrente que parecia não ter fim. João olha para o céu ou para o que ele acha que é o céu e pensa: eu vou ficar assim para sempre? Tem alguém que pode me ajudar? Existe saída? Ou quem morre preso ao vício está condenado a vagar assim pela eternidade? E a resposta para essa pergunta vai surpreender você, porque do outro lado existe sim ajuda. Existe resgate. Existe tratamento. Mas nem todo mundo é resgatado na mesma hora. Nem todo mundo vai para o mesmo lugar. E agora você vai entender por que alguns espíritos são levados para hospitais espirituais e outros ficam vagando no umbral por tempo indeterminado. A resposta é: depende. E é aqui que a história fica interessante. Porque do outro lado, não existe uma regra única para todo mundo. Não é todo mundo que vai para o mesmo lugar. E não é todo mundo que é resgatado na mesma hora. Existem dois caminhos principais. E o caminho que o espírito vai seguir depende de muita coisa. Depende do que ele fez durante a vida, de como ele lidou com o vício, de quanto ele tentou mudar, de quanto amor ele cultivou, de quanto bem ele fez mesmo errando. O primeiro caminho são os hospitais espirituais. E quando eu falo hospital, não é aquele hospital frio e assustador que a gente conhece aqui. São lugares de luz, colônias espirituais organizadas por espíritos superiores. Lugares onde existem equipes inteiras de resgate, médicos espirituais, enfermeiros. Trabalhadores dedicados que passam o tempo procurando almas perdidas para trazer de volta, para cuidar, para tratar. Nesses hospitais, o tratamento é feito com passes, com desintoxicação do perispírito, com conversas, com esclarecimento. Os médicos espirituais têm uma paciência infinita. Eles sabem que o processo é lento, que o espírito precisa de tempo para se recuperar, para entender o que aconteceu, para começar a se desapegar daquele vício que parecia ser parte dele. Mas quem é levado para esses hospitais? Quem tem o privilégio de ser resgatado rapidinho e tratado com todo esse cuidado? São os espíritos que, apesar do vício, mantiveram algumas coisas importantes durante a vida. Arrependimento sincero. Tentativas de mudança, mesmo que não tenham dado certo. Boas ações. Amor pela família. Caridade. Bondade no coração. A balança de Deus não pesa só o erro. Ela pesa tudo. O bem e o mal. O esforço e a desistência. A intenção e o resultado. E muitas vezes o esforço vale mais que o resultado. Muitas vezes tentar e falhar vale mais do que nem tentar. Mas tem o segundo caminho, e esse é mais doloroso, mais difícil. É o umbral. E antes que você pense que é aquele inferno de fogo eterno que pintam por aí, não é? O umbral não é castigo eterno. É uma zona de sofrimento. Uma região espiritual mais densa, mais pesada, mais sombria, onde ficam os espíritos que ainda não estão prontos para serem resgatados. Ali no umbral tem gente vagando sem rumo, procurando o que não pode mais ter. Espíritos grudados em fumantes vivos, tentando sentir através deles, prolongando a própria agonia e a agonia dos encarnados. E o tempo de permanência varia muito. Pode ser dias, pode ser anos, pode ser décadas. Depende de quando o espírito finalmente pedir ajuda de verdade, de quando ele realmente quiser mudar. João ficou vagando naquele lugar cinzento por dias, mas para ele pareceram meses, porque o tempo lá não funciona igual aqui. A angústia faz cada minuto parecer uma eternidade. Ele sentia frio, sentia medo,
Sentia uma solidão tão profunda que machucava. E a vontade de fumar não passava. Nunca passava. Só aumentava. E aumentava. E aumentava. Ele tentou pedir cigarro para os outros espíritos. Tentou fumar aquelas coisas que não satisfaziam nada. Tentou se distrair. Tentou dormir, mas não conseguia. Tentou gritar, mas ninguém ouvia. Ele estava completamente perdido. Completamente sozinho. E começando a achar que ia ficar assim para sempre. Até que num desses momentos de desespero total, quando ele estava no chão, de joelhos, chorando sem parar, ele viu uma luz suave, diferente de tudo que ele tinha visto até ali. E de dentro dessa luz veio uma voz gentil, calma, amorosa, que perguntou: João, você quer ajuda? E pela primeira vez, desde que tinha morrido, João sentiu esperança. Ele olhou para aquela luz com os olhos cheios de lágrimas e disse que sim, que queria, que precisava, que não aguentava mais. E foi aí que 2 espíritos saíram de dentro daquela luz, 2 trabalhadores espirituais vestidos de branco. Eles estenderam a mão para ele. E quando João segurou aquelas mãos, sentiu uma paz que não sentia há anos, talvez décadas. Eles levaram o João para um posto de socorro espiritual, um lugar simples mas limpo, cheio de luz, cheio de gente sendo cuidada. Tinha outros espíritos ali, tão perdidos quanto ele tinha estado. Alguns dormindo em macas, outros sentados conversando com mentores, outros recebendo passes. Levaram o João para uma sala e deitaram ele numa maca. Um médico espiritual se aproximou, colocou as mãos sobre ele e começou a fazer passes. E João sentiu aquela energia limpando o perispírito dele, tirando aquela camada pesada, escura, tóxica que tinha se acumulado durante anos de vício. Ele sentiu como se estivesse tomando banho por dentro, como se estivesse sendo limpo por dentro. Depois trouxeram água fluidificada para ele beber. E aquela água era diferente de qualquer água que ele já tinha bebido. Parecia que tinha luz dentro. E quando ele bebeu, sentiu aquela luz se espalhando por todo o corpo espiritual dele, acalmando, curando, restaurando. Nos dias seguintes, João teve conversas longas com um mentor espiritual, um espírito bondoso que explicou tudo o que tinha acontecido, que mostrou para ele como o vício funcionava, como os obsessores se aproximavam, como ele tinha ficado preso naquela corrente. E foi numa dessas conversas que João fez a pergunta que estava martelando na cabeça dele. Eu cometi suicídio? Morrer por causa do cigarro é suicídio? O mentor olhou para ele com compaixão e explicou: não é suicídio direto, João. Você não quis morrer, mas foi uma forma de suicídio indireto, inconsciente. Você abreviou sua vida sabendo dos riscos. E isso tem consequências espirituais, sim. Mas Deus não é carrasco. Ele é Pai. Ele vê todo o contexto, vê sua dor, vê suas tentativas, vê quanto você lutou mesmo falhando. E isso conta muito. João chorou de alívio, porque ele esperava a condenação eterna e encontrou misericórdia. O mentor continuou: você vai ter oportunidade de reparar, de aprender, de evoluir. Ninguém está perdido para sempre. Ninguém está condenado eternamente por causa de um vício. A jornada continua, João. E você não está sozinho. E o mentor disse algo que aliviou o coração do João ainda mais. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca vai estar. Tem gente orando por você. Sua família ainda ora por você. E essas preces chegam até aqui como luz, como alimento espiritual. O amor deles te sustenta mesmo de longe. João descobriu também que podia receber visitas. E quem apareceu? A mãe dele. Aquela mulher que tinha vivido deprimida a vida inteira e que tinha morrido anos antes. Mas agora ela estava bem, estava em paz, estava recuperada. E ela abraçou o filho e disse que tinha orado muito por ele, que tinha pedido para os trabalhadores espirituais irem buscá-lo, que nunca tinha desistido dele. E ali, naquele posto de socorro, sendo tratado, sendo cuidado, sendo amado, João finalmente começou a entender que não estava condenado, que tinha esperança, que podia se recuperar. Mas antes de eu te contar o que João descobriu sobre si mesmo, sobre o passado dele,
sobre a verdadeira razão de ele nunca ter conseguido parar de fumar, eu preciso te fazer um convite. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse vídeo tocou você. E eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa caminhar sozinho nessa jornada de entendimento espiritual. Se inscreve no canal agora. Ativa o sininho, porque aqui a gente forma uma comunidade. Não é só um canal de YouTube. É um lugar de acolhimento, de estudo, de luz. Cada vídeo novo é como uma reunião fraterna onde a gente se junta para aprender, para crescer, para se fortalecer espiritualmente. E olha, você pode estar ajudando alguém que você nem conhece. Porque quanto mais o canal cresce, mais pessoas a gente alcança. Mais gente recebe essa mensagem de esperança. Bora junto nessa? Agora volta comigo pro João, porque o que ele está prestes a descobrir vai mudar tudo, vai fazer tudo fazer sentido. E vai mostrar que a luta dele não começou nessa vida. Começou muito, muito antes. E foi aí que João descobriu o que ele precisava entender desde sempre. O mentor espiritual olhou para ele e disse que estava na hora de ver algo importante. Algo que ia explicar por que foi tão difícil para ele largar o cigarro nessa vida. Porque parecia que tinha uma força maior que a vontade dele impedindo ele de parar. O mentor tocou na testa do João. E de repente, ele começou a ver imagens. Não eram memórias dessa vida. Eram memórias de outra vida, de muito tempo atrás. João se viu no século XIX, numa cidade pequena do interior. Ele era outro homem, tinha outro nome, outra família, mas era ele, o espírito dele. E nessa vida, ele era dono de uma tabacaria. Uma loja grande, movimentada, que vendia fumo, charutos, cigarros artesanais. Ele viu como aquele homem tratava os clientes, como ele incentivava as pessoas a fumar mais, como ele oferecia degustação grátis para os jovens que passavam na frente da loja, só para viciar eles desde cedo. Como ele ficava feliz quando alguém voltava todo dia para comprar mais, porque significava mais dinheiro no bolso dele. Aquele homem ficou rico, muito rico. Construiu uma casa enorme, tinha empregados, tinha tudo o que queria, e tudo às custas do sofrimento alheio, às custas de pessoas que ficavam presas no vício, que gastavam o dinheiro que não tinham, que adoeciam, que morriam cedo deixando família para trás. E o pior de tudo, aquele homem sabia, ele via, ele entendia, mas não se importava. Para ele era só negócio, só lucro, só dinheiro. Ele morreu velho naquela vida, numa cama confortável, cercado de bens materiais, mas morreu sem arrependimento nenhum, sem entender o mal que tinha causado, sem se importar com as vidas que tinha destruído. João estava vendo tudo aquilo e chorando, porque agora ele entendia, agora fazia sentido. Nesta vida, ele veio para sentir na pele exatamente o que ele causou nos outros. Veio para ser viciado, para sentir aquele desespero, aquela angústia, aquela prisão. Veio para entender o sofrimento que ele tinha causado em centenas, talvez milhares de pessoas. Mas não era só isso. Ele também veio com a chance de vencer, de fazer diferente, de transformar aquele karma em aprendizado, porque karma não é castigo, não é vingança divina, é educação. É a forma que a vida encontra de ensinar a gente através da própria experiência. É a lei de causa e efeito funcionando. Tudo que você faz, volta. Não como punição, mas como oportunidade de entender, de sentir, de aprender. E o resgate não é uma sentença eterna. É temporário. É proporcional. É justo. O mentor explicou para o João que existem basicamente 3 origens principais para um vício como o dele. A primeira é repetição de padrão de outras vidas. Quando o espírito já teve o vício antes e não se libertou completamente, traz aquela tendência de volta. A segunda é resgate de dívidas do passado. Como no caso do João. Ele causou o vício nos outros, então veio experimentar na própria pele para entender e se redimir. E a terceira é provação escolhida antes de encarnar. Às vezes o espírito escolhe nascer com uma tendência ao vício justamente para desenvolver força moral, disciplina, fé.
para crescer espiritualmente através da luta. No caso do João era principalmente a segunda. Era resgate. Mas aqui vem uma coisa importante. Mesmo sendo resgate, ele tinha livre arbítrio. Ele não era obrigado a ficar preso ao vício até morrer. Ele podia ter vencido. E ele foi avisado. O médico avisou. A família implorou. O próprio corpo gritou pedindo socorro. Ele teve oportunidades, teve chances, teve ajuda disponível, poderia ter procurado tratamento sério, poderia ter se apegado mais à espiritualidade. Poderia ter pedido ajuda espiritual com mais fervor, mas ele não conseguiu. E isso também faz parte do processo, porque às vezes a gente só aprende errando mesmo. Mas o mentor disse uma coisa que aliviou muito o coração do João. Você lutou. Mesmo não tendo conseguido, você tentou. E isso conta. Cada tentativa de parar, cada lágrima derramada, cada momento de arrependimento, tudo isso já valeu como aprendizado. Tudo isso já foi vitória, mesmo parecendo derrota. E então o mentor olhou bem nos olhos do João e disse: você não é vítima do seu vício. Você é um espírito eterno em processo de cura, em processo de evolução. E cada tentativa, cada esforço, cada lágrima que você derramou tentando ser melhor, tudo isso já é vitória. Tudo isso já conta a seu favor. João finalmente entendeu. Entendeu que a vida não é sobre ser perfeito. É sobre tentar. É sobre levantar toda vez que cai. É sobre aprender com os erros. E ele aprendeu. Aprendeu na dor. Aprendeu no sofrimento. Mas aprendeu. E na próxima oportunidade, na próxima vida, ele vai fazer melhor, vai ser melhor. Mas enquanto João está ali, se recuperando, entendendo, curando as feridas da alma, tem gente aqui na terra sofrendo, tem gente que ficou. A família dele, Marina, os filhos, e eles também têm algo a aprender com tudo isso. Será que eles sabem? Mas se você está vivo, fumando, assistindo isso agora, você tem uma vantagem gigante. Uma vantagem que o João não tem mais. Você pode mudar hoje. Agora. Neste exato momento. Você ainda tem corpo físico. Ainda tem tempo. Ainda tem chance de reescrever o final da sua história. E eu vou te mostrar o caminho. Não é fácil. Não vou mentir para você dizendo que é simples. Mas é possível. É totalmente possível. E começa com uma decisão consciente. Com você olhando no espelho e reconhecendo que precisa de ajuda, que não está tudo bem, que você não consegue sozinho, e tudo bem não conseguir sozinho. Ninguém consegue tudo sozinho. O primeiro passo é o tratamento físico. Procura um médico, de verdade, marca a consulta, vai lá e fala a verdade. Fala quanto você fuma, fala que já tentou parar e não conseguiu, pede ajuda. Tem terapia de reposição de nicotina. Tem remédios que ajudam a diminuir a vontade. Tem acompanhamento psicológico que te ensina a lidar com a ansiedade de outros jeitos. E tem grupos de apoio, gente que está passando pela mesma coisa que você, gente que entende, que não julga, que está ali para segurar sua mão nos momentos difíceis. Você não precisa passar por isso sozinho. Não deve passar sozinho. Mas o tratamento físico não é suficiente. Porque, como eu te mostrei, o vício não é só do corpo, é da alma também. Então você precisa do fortalecimento espiritual. E isso começa com prece. Prece diária. Não precisa ser grande, não precisa ser bonita. Pode ser só você ali, no seu canto, falando com Deus do seu jeito. Me ajuda. Eu não consigo sozinho. Me dá força. Faz evangelho no lar. Reúne a família, lê um trecho do evangelho, conversa sobre. Aquilo vai trazendo luz para dentro da casa. Vai afastando as influências negativas. Vai fortalecendo todo mundo. Vai num centro espírita tomar passe. O passe limpa o seu campo energético. Tira aquelas cargas pesadas. Fortalece o perispírito. Te deixa mais protegido contra as influências obsessivas. E bebe água fluidificada. Leva para casa. Bebe todo dia. Aquela água tem energia de cura. E lê. Lê livros espíritas. Lê sobre o vício, sobre obsessão, sobre como se fortalecer espiritualmente. Quanto mais você entende, mais forte você fica.
Agora vem uma parte importante. Cortar os laços obsessivos. Lembra daqueles espíritos que eu te falei? Que ficam grudados nos fumantes? Você precisa afastar eles. E isso começa reformando o pensamento. Toda vez que vier aquela vontade de fumar, para e pensa: isso é meu ou é deles? Muitas vezes vai ser deles. E quando você identifica, fica mais fácil resistir. Evita ambientes e pessoas que estimulam o vício. Se tem um amigo que só quer saber de fumar, se afaste.